everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Animados para essa atividadezinha e revisão de uma aula bem simples, bem prática. A atividade também vai ser bem fácil, então tá tudo tranquilo. Let's begin! Aula 44 hoje foi super simples, bem prático. E o título da aula foi esse aí, Whom It May Concern. Ou seja, quem possa interessar, ou seja, para todo mundo. Tenho certeza que você também se interessa. Quer saber um pouco mais sobre os textual genres, que são os gêneros textuais. Gente, é muito importante que você consiga identificar, antes de cair de cabeça para fazer a interpretação do texto, no caso, de você aplicar as reading strategies que nós vamos ver na próxima aula, que você se familiarize com o tipo de texto que você vai trabalhar, certo? Então, o gênero textual ele se refere à estrutura pelo qual o texto nos é passado, o estilo da mensagem, e o tipo e o estilo da estrutura. E o estilo da mensagem é o tipo e o estilo da estrutura é o gênero. Se olharmos rapidamente cada um dos textos dos gêneros textuais que a gente acabou de ver, vocês vão ver que cada um tem o seu tipo, o seu estilo. Um flyer é diferente do infográfico, que é diferente do artigo, que é diferente de uma história ilustrada. Então, cada um tem o seu tipo. E uns são mais fáceis, outros são mais difíceis. Então, também isso é bem subjetivo. Tem gente que prefere interpretar uma história ilustrada, tem gente que vai preferir interpretar um infográfico e assim por diante. Certo? Então, lembrando lá, o flyer, ou então leaflet, ela é o quê? Para ser, de novo, teacher, mais uma vez, esqueço de colocar aqui minha canetinha. Ela é para ser notada e lida, é uma coisa assim, de rápida circulação, tem um tempo de vida curto, porque se trata de uma promoção, muitas das vezes de uma promoção, de uma grande abertura. Então, é para ser notado e lido de uma forma bem rápida. No caso, não uma pessoa ler rápido, mas isso tem que acontecer de uma forma onde essas informações sejam passadas rapidamente, porque o tempo de vida é curto. O infográfico ele vai combinar texto com informação visual. Então, você tem aí texto, informação visual. Pode incluir gráficos, às vezes não inclui, certo? Artigos são textos sobre assuntos recentes ou itens de interesse geral, e eles são escritos de expert para expert. Então, você sempre vai esperar artigo uma coisa mais séria, a grande maioria das vezes uma coisa mais séria, e tem um ponto interessante que aí onde você vai encontrar mais palavras cognatas, porque a linguagem é bem formal. No Forum Post, você sabe que é um lugar de discussões online, só que não é uma bagunça, não. Na maioria das vezes tem um moderador que ele escolhe as mensagens que vão ser postadas e é um lugar de discussão sobre diversos assuntos. Uma interview, uma entrevista, é uma conversação com perguntas e respostas. Não tem discussão, porque perguntas e respostas. Uma movie review, eu tô com a palavra review, fazendo assim, não sei porquê, mas uma movie review. É um texto que apresenta um filme e nos dá uma opinião sobre ele. Então, alguém fazendo uma crítica, falando um pouquinho sobre o filme, dando os pontos positivos e negativos e mostrando por que a gente deve ou não assistir. E por último, a Illustrated Story, que é a minha favorita dessa lista aí, que é o quê? São aquelas histórias em quadrinhos, né? Comic strips. Palavras podem ser agregadas às imagens ou elas podem ser dispensadas. Certo? Então, você tem linguagem verbal e não verbal nesse tipo de texto. E chegou o momento, your moment, o momento da sua atividade de sala. Tá bem easy, tá bem fácil. Be right back. Hello everyone, I'm back, estou de volta and let's correct, let's go.
De sala, mamãe, tirar suas questions. Ainda não chegou o momento, agora sim, 1, 2, 3, momento de tirar suas questions, suas dúvidas, que eu tenho certeza que não foram muitas, não foi muita, na verdade não foi nada. Eu sempre falo que eu tenho certeza, porque eu tenho certeza que vocês deram conta, foi fácil para vocês sim. Olha aí, você tem um texto e esse texto não chega a ser exatamente uma crítica de um filme, porque ele só vai mesmo falar um pouquinho sobre a história do filme, um pouco da história do filme, certo? Então ali não vai dizer pontos positivos, pontos negativos nessa parte desse texto aí. Então, obviamente, era um texto maior, então eu peguei uma parte dele para colocar para vocês. E tem a número 1, que são informações contidas no texto. Então, você vai falar para mim o que não é, que não faz parte do texto aí, certo? Então, são informações contidas no texto, exceto, temos lá, a humanidade abandonou o planeta Terra. A Terra ficou coberta de lixo. Mais uma vez, a saga da caretinha. A Terra ficou coberta de lixo. O Wall-E não é o único robô coletor de lixo deixado na Terra. Ele tem como amiga uma barata. Eve é mandada à Terra para ver se a vida ainda é possível. Só uma alternativa não está correta aqui, somente uma. Então, quatro corretas e uma errada. Qual será? Será que você colocou o correto? Tenho certeza que sim. Então, vamos lá. Em um futuro distante, in a distant but not so unrealistic future, where mankind has abandoned Earth because it has become covered with trash from products sold by the powerful multinational by and large corporation. Wall-E, a garbage collecting robot, has been left to clean up the mess. Mesmerized with trinkets of Earth's history and show tunes, Wall-E is alone on Earth except for a sprightly pet cockroach. One day, Eve's sleek and dangerous reconnaissance robot is sent to Earth to find proof that life is once again sustainable. Wall-E falls in love with Eve. Li tudo para poder fazer a tradução agora de uma única vez, já que o texto era pequenininho. Em um futuro distante, vou até marcando agora que fica melhor. Em um futuro distante, mas não tão irreal, onde a humanidade abandonou a Terra, porque ela ficou coberta de lixo, covered with trash, coberta de lixo, de produtos vendidos pela poderosa corporação multinacional chamada By and Large. By and Large. Aí eu acabei indo para baixo aqui. Essa corporação que eu não vou traduzir, né? Porque é o nome de uma empresa fictícia, obviamente, então não vou traduzir. Corporation. Aí agora começa a falar desse Wall-E, que era o quê? Esse Wall-E é um robô coletor de lixo que foi deixado has been left, foi deixado para limpar a confusão. Has been left to clean up the mess. A confusão. Hipnotizado com bugigangas da história da Terra e de músicas, Wall-E está sozinho na Terra, exceto for a sprightly pet, ou seja, exceto por essa barata de estimação, cockroach. Ele tem um pet, né, uma barata de estimação. One day, um dia, Eve,
que é outro robô, certo? Eve, a Slick and Dangerous, ou seja, um robô de reconhecimento, aliás, um elegante e perigoso robô de reconhecimento, é enviado, robô de conhecimento, é enviado e sent to Earth. Ela é enviado para a Terra para encontrar, find proof, encontrar provas de que a vida é novamente sustentável. E o Wall-E, esse robô coletor de lixo, ele se apaixona pela Eve, que é perigosa e que foi enviada para a Terra para ver se a vida é novamente sustentável. E aí, de todas essas informações com o texto, de acordo com as informações contidas no texto, exceto. Então, assim, quando eu falo a humanidade abandonou o planeta Terra, abandonou. Isso é correto. Então, não vou marcar ela. A Terra ficou coberta de lixo. Sim, por isso o Wall-E foi lá, que é um robô coletor de trash, de lixo. Ele tem como amiga uma barata. Sim, é um pet dele. Eve é mandada à Terra para ver se a vida ainda é possível. Sim. Então, a letra C, quando fala assim, o Wall-E não é o único robô coletor de lixo deixado na Terra. Em nenhum momento foi dito lá que existia outro robô coletor de lixo. Então, ele é o único robô coletor de lixo deixado na Terra. Então, em nenhum momento lá foi falado no texto. Não sei no filme, mas no texto não foi falado, certo? Então, temos aí a resposta, a letra C. O Wall-E não é o único robô coletor de lixo deixado na Terra. Tudo bem? E aí temos agora a questão número 2, que é o seguinte: o gênero comic strip ele valoriza mais a imagem do que o texto. Você vai assinalar a alternativa que melhor contém o efeito de humor contido na tirinha. Então temos lá a situação que diz o seguinte: John não entende por que comprou o tapete. Garfield, de maneira jocosa, responde que ele faz cat yoga. Não há o intuito de ser cômico, apenas demonstra uma falta de interpretação. Essa aqui eu já olho e falo assim, olha só, se o gênero comic strip valoriza mais a imagem do que o texto, sendo a alternativa que melhor contém o efeito de humor, gente, se é efeito de humor, então obviamente essa letra C não é a minha resposta. Garfield quer ficar em forma. Isso seria engraçado porque a gente sabe muito bem que o Garfield não liga para isso. John está feliz com a sua aquisição. Então vamos lá ver a tirinha. Perceba aí que a tirinha, a imagem é o que mais tem, né? A linguagem não verbal. Você só tem aí 2 balões de conversa. Um de pensamento, que é do Garfield, porque Garfield é um gato. E tecnicamente gato não fala, então toda vez tem um balãozinho de pensamento nas falas dele, certo? E aí você vê o que acontece. Na primeira e no segundo quadrinho ele está com o mesmo semblante. Mesmo semblante. O que muda um pouco é o olhar dele. Perceba que o olhar dele muda do primeiro para o segundo. Ele olha primeiro para essa região do Garfield, depois ele olha mais para cá. E logo em seguida ele fala, For this I bought you a mat. E aí o Garfield responde, cat yoga. Ou seja, ele fala assim, para isso que eu comprei o tapete, para isso que eu comprei para você um tapete. Então, assim, não foi esse o intuito do John, porque olha só a expressão do John, o semblante dele. Ele não está feliz que o Garfield está em cima desse tapetinho que está em cima de alguma mesa, alguma coisa, porque a altura do John aqui para a altura do Garfield, você percebe que está em cima de algo, de algum móvel, alguma coisa. E o Garfield, na maior cara de pau, fala cat yoga, o que ele está fazendo yoga nesse tapetinho aí. Na verdade, ele não está, ele está dormindo, que é o que só ele sabe fazer, dormir e comer. Então, obviamente, de acordo com tudo isso, todas essas coisas que eu comentei agora, tá muito fácil de ver que o quê?
Opa, acabei respondendo aqui, né? Que o Garfield, de maneira jocosa, responde que ele faz Cat Yoga. Eu fui para 3 sem saber que eu estava na 3, tá? Perdão. Então aqui, ele responde de maneira jocosa que ele faz Cat Yoga. E ele não está fazendo yoga, obviamente. Então, para quem acha que o John não entende o porquê comprou o tapete, não era essa, tá, gente? Porque tinha que ser o efeito de humor, e o efeito do humor é justamente no Cat Yoga, ok? Qual alternativa não corresponde a um movie review? Então, o review aí do movie conta um pouco da história do filme, com certeza, obviamente, como a gente viu no número 1. Pode falar sobre aspectos da produção, com certeza. Contém críticas sobre o filme, sim. Nada trará sobre atores que participam dele. Pode trazer pontos positivos e negativos, sim. Então, assim, isso aqui não é verdade. Então, aqui não corresponde, só pode ser a letra D. Nada trará sobre atores que participam dele é mentira, porque sim, trará. Na 4, this kind of textual genre usually has a relatively short lifespan, such as being used to announce a one-time event like a grand opening or a special promotion. Então, olha só, esse tipo de gênero textual geralmente tem um tempo de vida pequeno. Então, lifespan é tempo de vida, short, pequeno. Such as being, como sendo usados para anunciar um tipo de evento como uma grande abertura ou uma promoção especial. Então, assim, quando a gente falou de abertura de uma loja, de uma promoção especial, você sabe que tipo de gênero textual é esse. Você não vai ver isso numa movie review, você não vai ver isso num article, né? Você vai ver isso nem numa comic strip, exatamente, nem um infographic. Você vai com certeza ver isso num flyer ou num leaflet. Então, flyer, com certeza, é a resposta da número 4. Muito bem? E fica aí as nossas referências. And that's it for today, folks. A atividade estava muito fácil, muito simples, eu avisei para vocês. E é isso, vejo vocês na nossa próxima aula. Bye, bye!